Onde a vida realmente acontece. Vamos trazer aqui uma simbolização, uma imaginação para a gente deixar isso claro na consciência, para a gente trazer aqui mesmo para essa imaginação, mas para a gente observar isso e ir para uma experiência, né? Trazer aqui o que é uma experiência, o que pode ser uma experiência real de paz através da metafísica de Um Curso de Milagres. E trazendo aqui uma representação, né? Imagina uma sala de filme. Imagina aquela tela, né, onde a gente senta ali nas cadeiras, a gente fica olhando para aquela tela e por trás daquela tela tem um projetor, né? Tem aonde aquelas imagens aparentemente são geradas, né? Porque passa um filme por dentro daquele projetor e tem alguém atrás, né? Que está ali comandando aquele projetor e fazendo com que a imagem possa ser refletida nessa tela. Então, vamos ir de trás para frente, né? Vamos olhar a partir da tela em primeiro lugar. O que representaria essa tela? Essa tela, ela representa o mundo, né? Essa tela, ela representa o universo, a ideia de tudo o que a gente aparentemente consegue presenciar, né? Tudo que representa uma forma de limite, né, dentro aquilo que a gente consegue observar, está dentro dessa tela. Então, o que é essa tela? Essa tela representa as mudanças, né? Representa as oscilações, as diferenças. O tempo todo tem aqui uma ideia de que tem coisas que ora estão aqui, né? E ora não estão. Então, é o tempo todo essa mudança, né? Essa impermanência. Tem uma constante impermanência das coisas e é onde a gente pensa que a gente habita, né? A gente pensa que habita dentro do corpo e consegue se relacionar aqui com outras imagens que são diferentes de nós, né? A gente tem o tempo todo esse lugar de diferenças. E o que tá aqui, né? Quando a gente pensa assim, tá? Se a gente só pensasse em imagens, sem nada, só pensa nas imagens assim, se movimentando, né? A gente traz aqui o tempo todo assim, qual o propósito dessas imagens se movimentando, né? O que tem aqui que a gente pode dizer que tem um real propósito? O que está acontecendo realmente quando a gente olha para o mundo e tenta observar assim a obviedade do que está acontecendo? O que está acontecendo? O que todos estão experienciando aqui ó, na sensação, nesse lugar interno, assim, ó? O que tem ali, né? O que há ali? Ao tempo todo a gente consegue ver através de tudo que a gente observa que tem uma busca, tem um lugar que está incompleto, tem algo que é vazio e que tenta o tempo todo se preencher de alguma coisa. Então, eu tento me preencher com comida, eu tento me preencher com intelecto, eu tento me preencher com relacionamentos. Então, o tempo todo eu fico tentando atrair aqui, ó, trazer coisas para mim que me façam que façam com que eu pareça de alguma forma completo, de alguma forma eu tenha aqui um sentido, eu tenha um propósito, eu tenha um valor através do que é externo. Então, o tempo todo a gente está nessa busca de resolver um sofrimento, né? Esse sofrimento, ele é buscado incessantemente ser resolvido no mundo através desse corpo aqui, né, através de coisas externas. E aí a gente traz esse questionamento, né? Em algum momento isso já foi resolvido? Em algum momento isso já foi solucionado por alguma coisa no mundo, assim, sem interrupção, sem cessar, sem oscilação, sem que a paz oscile de alguma forma? Isso já foi conseguido por alguma coisa externa, uma satisfação que não passa? E só dá uma olhada aí na tua experiência passada, tu já vai ter essa resposta, né? Que não tem nada que a gente faça no mundo, que a gente busque, que a gente conquiste, que a gente alcance, que nos traz essa verdadeira paz. Então, ela não pode ser encontrada no mundo, então ela não pode ser encontrada nessa tela. Aonde a paz pode realmente ser encontrada, né? Essa felicidade que não oscila. É a lembrança de que nós não estamos nessa tela, né? Jesus traz essa simbologia como nós não somos o sonho, nós somos o sonhador do sonho.
Então, trazendo aqui, né, esse projetor, o que que é a representação desse projetor aqui, nessa ideia? É a consciência de separação, né? A consciência, ela acredita em um pensamento de estar à parte de Deus. Então, todo o filme que fica passando ali, ó, incessantemente, é essa ideia, né? É essa ideia refletida em crenças agora, né? Tem as crenças ali que trazem toda a ideia de sofrimento, né? A consciência acredita que ela precisa resolver agora a própria existência porque ela é algo de errado. Ela é algo de errado no meio dessa totalidade. Então, eu preciso fazer uma continuidade, eu preciso tentar uma continuidade dessa existência através de alguma coisa. Então, por isso ela faz as formas, por isso ela se projeta, né, em imagens agora, porque ela precisa ter essa simbolização de que ela está existindo. Só que ela já existe antes, né? Ela não precisa fazer nada para existir, mas ela pensa que por se pensar separado, precisa fazer algo para existir. É isso que a gente fica fazendo aqui, né? A gente fica tentando fazer alguma coisa para existir, a gente fica tentando trazer o tempo todo uma identificação pessoal aqui, ó, o tempo todo, para eu ser o que eu sou aqui, para eu dizer que eu existo nesse corpo, que eu sou essa pessoa, eu preciso que coisas externas me garantam aqui, ó, eu sou isso aqui, ó, tem uma outra pessoa ali, então eu sou essa pessoa aqui, então agora eu sou uma mãe, então agora eu sou um empresário, então agora eu sou alguma coisa que se relaciona com o externo. Então, aqui, o tempo todo é essa validação através desses sentidos físicos e dessa busca incessante de resolver algo que não pode ser resolvido no efeito, né? Enquanto a gente tenta resolver no efeito, a gente nunca vai para a causa, que a causa é eu estou me pensando separado, né? Diante de qualquer coisa aqui, se eu só lembrar, eu só tô me vendo a parte de Deus, não tem nada mais acontecendo. Nenhum sofrimento é possível se simplesmente eu lembro disso, ó, não tô existindo fora de Deus. Então, as coisas que acontecem aqui, os estados duais, eles só são uma representação desse pensamento, eles só são a simbolização desse pensamento de separação. Então, retornar aqui, ó, lembrar que é essa consciência que está fazendo essas imagens e que nós não estamos no sonho, nós somos aquilo que nota o sonho. E aí tem essa representação que a gente traz, né, essa ideia de observador, é isso que observa, é isso que nota. Jesus traz, nas primeiras lições lá, ele traz, ó, tem algo que nota, né, só nota os pensamentos passando, nota como se fosse uma estranha procissão passar. Então, os pensamentos que a gente nota durante todo o dia é essa procissão estranha passar. E por que precisa ser estranha no sentido de, né, não sei o que é isso, ficou assim... Porque ele está convidando a consciência a se desligar desses barulhos mentais, dessas ideias passadas de um eu e das projeções de futuro de um eu, inclusive nesse instante presente. É o distanciamento de pensar, de olhar assim, não, isso que está notando não é o que é notado, então o que eu sou é isso que nota, né? O que eu posso me localizar nesse instante é nisso que nota e não nisso que é notado. Então, isso é ir além da percepção, né? Ir além da percepção de limites. E isso inclui a tudo. Isso inclui os pensamentos, isso inclui as sensações, né, corporais aqui, todo tipo de sensação. Isso inclui as formas, o mundo, o universo, tudo o que parece ser percebido a partir dessa consciência. Então, tudo isso tem que ser visto como uma ilusão, né? Isso é o perdão, ver ilusões como ilusões. Então, isso que nota não faz nada com a ilusão, né? Não tenta mudar, não tenta melhorar, não tenta querer que seja diferente. Todas essas coisas é a única coisa que traz o sofrimento, é querer o tempo todo mudar o efeito ao invés de retornar e descansar na causa. Esse é o único discernimento que um curso de milagres traz, né? Durante todo o treinamento aqui, com as lições, é esse discernimento, é essa separação entre verdade é a verdade, nunca deixou de ser a verdade, e a ilusão simplesmente não está aqui, né? É esse reconhecimento. Então, voltar aqui, e inclusive, né, trazendo aqui, isso também é um símbolo, né, de esse que nota, porque esse que nota, ele passa a decidir não se unir à percepção equivocada. Só que isso também é uma parte
que a gente chama aqui, que também é ilusória. O perdão também é uma ilusão, só que é uma ilusão que desfaz, né, essa percepção equivocada de existência. Então ela é útil enquanto aparenta aqui haver percepção, mas o último passo que é falado, né, que Jesus traz, o último passo de Deus, é esse desfazer total, assim, essa abstração total, que é o que essa segunda parte do livro de exercícios agora está convidando, para ir além das palavras, além desse quinota, além da ideia de haver uma consciência, porque tudo isso é só uma simbologia para a gente ir e descansar nisso que está antes de tudo. E aí a gente tem a lição do dia, a lição de hoje é a lição 302, que diz: onde havia escuridão, eu contemplo a luz. Então, onde havia percepção, eu contemplo a luz. Então, eu me localizo na luz, na força, na imutabilidade da criação de Deus. Então, a escuridão não está aqui. A escuridão é toda essa oscilação, é toda essa identificação com as crenças. Ó, Pai, os nossos olhos, enfim, estão se abrindo. O teu mundo santo nos espera enquanto a nossa vista nos é enfim restituída e podemos ver. Então, se eu tentar ver com os olhos do corpo, eu vou interpretar, eu vou trazer aqui as minhas crenças para olhar para tudo, eu vou ver um mundo de injustiça, de ataque, de morte, de sofrimento. Então, se eu não usar os olhos desse corpo, mas a visão de Cristo, isso é os olhos que podem ver, porque olha para a criação de Deus e não para as aparências, e não para o que aparenta estar aqui. Pensávamos que sofríamos, mas havíamos esquecido o filho que criaste. Agora, vemos que a escuridão é a nossa própria imaginação, e a luz existe para que olhemos para ela. A visão de Cristo transforma a luz, não, a visão de Cristo transforma a escuridão em luz. Pois, quando vem o amor, o medo tem que desaparecer. Que hoje eu perdoe o teu mundo santo para que possa olhar para a sua santidade e compreender que apenas reflete a minha. Então, a visão de Cristo transforma a escuridão em luz, pois quando vem o amor, o medo tem que desaparecer. Então, quando eu confio nessa verdadeira existência em Deus, então o medo tem que desaparecer, porque ou uma coisa ou outra, né? Um sistema de pensamento, ele exclui o outro. Ou eu estou me identificando com Deus e descansando nessa certeza, nessa convicção, ou eu estou me vendo aqui dentro de estados separados, estou me vendo existir dentro desse corpo aqui, a partir dessa imagem, e existindo no mundo, né? Pensando que o mundo é a minha casa, sendo que isso não está acontecendo, isso é só uma interpretação, isso é só uma aparência, porque aqui a gente, né, experimenta várias coisas, tem várias sensações durante todo o dia, tem aqui estados e pensamentos que parece que é um eu falando ali, né? Sou eu falando. Então, tudo isso é só uma miragem, né? É uma coisa que não tá lá, mas aparenta porque a gente fica colocando o nosso foco, o nosso investimento de que nós somos isso. Então, ó, o nosso amor nos espera quando vamos a Ele e anda ao nosso lado, mostrando-nos o caminho. Ele não falha em nada. Ele é o nosso fim que buscamos e o meio pelo qual vamos a Ele. Então, esse é o fim, né? É o fim quando a gente coloca essa verdadeira intenção, essa verdadeira vontade de relembrar só isso na consciência e fazer as coisas aqui a partir desse lugar, né? A partir dessa certeza de ser como Deus. Então, nos vemos logo mais. Até lá e tchau!